Bom dia, Mente Livre! Começando a quarta aula dessa semana aqui do Liga 3i, na nossa série Como Renovar a Mente. E hoje, a aula de hoje é Renovando a Mente para a Coragem. E nós vamos falar de talvez um dos personagens mais corajosos que existem na Bíblia, que é o rei Davi, o homem que era considerado o próprio coração de Deus, o homem que vivia tudo dentro dele com o coração em Deus, né? Mas nós vamos falar aqui também das transformações da mente, as renovações de comportamento, de mentalidade, de atitude que aconteceram com Davi, porque é isso que acontece quando você muda o seu entendimento sobre as coisas. A transformação que você quer na sua vida depende da sua capacidade de mudar o seu entendimento. Sem mudar o entendimento sobre as coisas, ou seja, a forma como você pensa, o teu mindset, o teu modelo mental, a transformação que você quer que aconteça tem muita dificuldade para ser efetuada, ok? Vamos lá. O rei Davi, né, ele teve a coragem de enfrentar o gigante Golias. Naquela época, o povo do rei Saul, ao qual Davi era súdito naquele momento com sua família, estava enfrentando uma guerra contra os filisteus que tinham um gigante de quase 3 metros de altura chamado Golias. E o cara simplesmente detonava com qualquer um que parava na frente dele. Já pensou, Evelyn, você no meio da guerra e você pegar um cara de 3 metros de altura? Nenhum soldado queria enfrentar ele, porque esse cara provavelmente só a espada dele devia ter 1,5 metro. Tem que ter coragem. Não dava, né? Não dava para encarar. E o Davi, que era um pastor de ovelhas, que tinha em seu histórico ter já matado um leão, matado um urso e tal, como narra a sua trajetória aí dentro da Bíblia, ele simplesmente vai lá visitar os irmãos que estavam entre os soldados do rei Saul, mas que também não tinham enfrentado Golias, não. E o Davi fala assim, pô, mas peraí, vocês estão com medo, vocês são filhos de Deus, vocês têm um Deus que é o Senhor dos Exércitos comandando vocês estão com medo desse gigante? Aí ele vai lá, conversa com o gigante vira para ele e fala assim, você vem aqui, chega aqui que eu vou acabar com você, vou cortar sua cabeça, vou enfiar minha espada em você. O gigante dá aquela provocada e o Davi vira para ele e fala assim, olha, tá lá em 1 Samuel 17:45. Davi fala assim, você vem contra mim com a espada, lança e dardo. Imagina um gigante de 3 metros de altura com uma espada, com uma lança, né? Toda ali aquela armadura na frente, eu acho que tremia a grande maioria das pessoas e saia correndo, né, Evelyn? Não é ou não? Exatamente. Mas o Davi falou para ele assim, ó, você vem contra mim com essa espada, com essa lança, com esse dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, só nessa declaração, Davi mostrou toda a fé que ele tinha em Deus e toda a fé que ele tinha nele para fazer o que ele ia fazer. E ele falou para o gigante, falou, dá um tempo aqui. Em vez de ele enfrentar, né? Porque o Davi dizem que ele não era muito alto e tal, então imagina ainda com um cara de 3 metros de altura, imagina a distância de um para o outro. O Davi se afastou, foi lá e pegou uma pedra e com a sua... Lá no sul, quando era criança, a gente chamava de estilingue, né? Que você estica a pé, ou a cetra, né? Também era, a gente chamava disso. Davi coloca a pedra no seu estilingue e, ó, lá de longe, ele acerta a cabeça do gigante Golias. Olha como Deus age, hein, Evelyn? Golias estava de capacete, armadura e tudo mais, e a pedra bateu exatamente na cabeça dele, no lugar que o fez desmaiar. E o gigante titubeou, caiu no chão. Davi foi lá, enfiou a espada, cortou a cabeça e teve a vitória. O que Davi fez nesse contexto todo? Em momento algum, a mente de Davi se apequenou. Ficou com medo, deixou de acreditar em si mesmo e no Deus que vai à frente de tudo na vida dele, que vai à frente de tudo na tua vida também. Por isso que a palavra diz, confia em Deus de todo o teu coração e tranquiliza-te, descansa em Deus, porque Ele sabe o que vai acontecer. Davi criou uma estratégia para vencer Golias, é o que você precisa criar para resolver as coisas na sua vida.
Quando você tem uma mente que passa a ser estratégica, significa que há uma renovação, uma transformação dentro de você. E a mente estratégica, ela o tempo inteiro, ela avalia o problema à frente, a situação à frente, a dificuldade, o pensamento, tudo aquilo que está ali te incomodando, e ela vai buscar estratégias para mudar, estratégias para vencer. Isso é o processo de uma renovação da mente. O tempo inteiro está fazendo isso, o tempo inteiro está moldando a sua estrutura interna, o seu ser, pela renovação da mente. Por isso que, como eu falei lá na primeira aula, o apóstolo Paulo fala que para que haja uma renovação da mente, tem que haver uma mudança do entendimento. Você tem que entender as coisas, entender o que você vai fazer. Fechou? Deu para compreender aí o início da trajetória do Davi, Evelyn? Deu sim. Vamos lá. Então, olha só. O que aconteceu com Davi, né? Resumidamente, Davi não olhou para o tamanho do desafio. Esse é um grande problema das pessoas, né? Você às vezes, meu Deus, olha, esse problema é muito grande, está muito difícil, eu não vou conseguir. Ah, meu Deus, olha só, esse problema aqui está do tamanho do Golias, aqui na minha frente, não vai dar certo. Davi, num momento algum, fez isso. Ele falou assim, qual é o problema? Ah, tá, é um gigante, legal. Então, nós temos que achar um jeito de derrubar um gigante, porque se você quer tratar um gigante igual ao outro soldado pequenininho e baixinho, não vai dar certo. Simples assim. Aí ele foi lá e falou, qual a estratégia que eu uso para derrubar um gigante? Pô, um gigante, sei lá, é um urso, um leão, né? Como ele pensou assim num animal talvez grande, talvez ele tenha pensado isso, não sei. Ele falou assim, a melhor estratégia, deixa eu pegar a seta e atingir de longe, porque ele não vai me acertar com a espada. Então você veja que um grande problema, um monstro tão grande, na grande maioria das vezes, não é do tamanho que você faz ele parecer. E isso é explicado neurocientificamente. 90% dos medos que eu e você sentimos não se realizam, Evelyn. Olha só. Mas olha aí. A gente preenche a nossa mente com um monte de medo, ansiedade, blá, e 90% não acontece. Só fica aqui preocupando a nossa mente. E você se preocupa por nada? A maioria das vezes. E você pode ver que aquelas coisas, às vezes, que passam um tempão você se incomodando com ela, e meu Deus, será que isso, será que aquilo, será que... De repente você fala, pô, sumiu, mas nem não aconteceu, não foi, aconteceu nada. não era daquele jeito, né? Por quê? Porque não é desse jeito. Simplesmente por isso. Agora, o que você tem que fazer? O que Davi fez. Se o problema vem, e se você tem consciência que 90% do medo não existe, você fala, então peraí. Deixa eu olhar para esse problema, deixa eu ver qual é a melhor forma de resolvê-lo, deixa eu ver o que esse problema vai me exigir e a partir dali eu vou agir desta forma. Ou seja, você vai transformando o seu entendimento, a sua forma de ver e com isso você vai gerando uma nova forma de agir. Lembra? Um pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um novo resultado. Então, é desta forma que você tem que agir para ir mudando os resultados na sua vida através de uma renovação constante da sua mente. Porque todos os dias, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você tem a oportunidade, uma atrás da outra, de mudar a sua mente, mudar seu comportamento. Ok? Vamos lá. O exemplo bíblico aqui que nós estamos falando, que é do rei Davi aqui, né? A solução dentro da sabedoria bíblica, ela trouxe, nessa abordagem que eu te mostrei, duas coisas muito fortes dentro da postura de Davi, que tem que fazer parte da postura de quem quer renovar a sua mente, de quem tem uma mente transformada, uma atitude transformada. Lembrando a você que ter uma mente renovada significa ter uma nova mentalidade, ou seja, uma nova forma de pensar, um novo comportamento baseado nessa mentalidade e novas atitudes baseadas nessa mentalidade. Por quê? Porque você entendeu que do jeito anterior não dava mais para você não quer mais agir daquela forma. Então, duas coisas fazem parte desse processo, tá? Fé inabalável em Deus e a partir dessa fé inabalável em Deus, você executar o que você colocar na sua estratégia. Fé e execução. Fé no Deus que vai à frente, que automaticamente vai estar trazendo fé para você, porque, se eu tenho um Deus que vai resolver o problema na frente, eu estou nervoso com o quê? Eu tenho medo do quê? Não preciso ter. Agora, eu não preciso, se eu ficar pensando aqui no problema, nas coisas que podem dar errado, eu vou alimentar esse medo.
Então, se eu tenho Deus, eu falo assim, Deus está entregue para você, você é um Deus de poder, você é um Deus de solução, você é um Deus de vitória, eu sei que você está indo na frente, que hoje vai acontecer algo de bom. Eu vou seguindo aqui o que está escrito aqui para eu fazer. Se não for algo disso aqui, você me mostra, Deus. Para eu não perder tempo, para eu não errar aqui. E se eu errar aqui, se eu ver que está difícil demais, eu vou entender que você não quer que eu faça isso aqui. Então, eu vou para outro caminho. Então, conforme a tua intimidade com Deus, você vai guiando essa conversa e a fé que você está trazendo para Ele vai alimentando você. Mas essa fé que você tem inabalável em Deus, lembra que esse Deus existe dentro de você. Então, você está lidando com a fé dentro de você. Isso tem que gerar autoconfiança para você. Isso tem que gerar a mudança que precisa dentro de você. Você tem que mudar o comportamento e atitude que você precisa para a transformação, para o resultado que você quer acontecer na tua vida. É nesse foco de entendimento que você tem que levar as coisas. Qual a mudança que eu tenho que fazer, qual é o entendimento que eu tenho que ter, qual é a estratégia, qual é a execução. E no meio disso você tem a fé inabalável de que a coisa vai acontecer como você está planejando, conectado com o Criador. Fechou? Entendeu aí, Evelyn? Bora lá, vamos lá. Dentro da inteligência emocional, será que a coisa vai bater? Será que a dica aqui da inteligência emocional vai bater? Sim! A inteligência emocional diz para você fortalecer a sua autoconfiança. Olha aí, ó. Relembrando vitórias antigas. Olha que bacana, né? O Davi, quando acertou o Golias, ele lembrou e falou, pô, se eu já matei um leão, se eu já matei um urso, matar um gigantinho até que não vai ser tão difícil. Ele lembrou das coisas positivas. Eu tenho uma passagem minha, quando era garoto ali, 17, 18 anos, jogava handball. E eu me lembro de um campeonato, um jogo específico, na verdade, onde eu ajudei minha equipe na época lá, fiz 7, 8 gols nesse jogo e tal. Ajudei a conquistar um campeonato, foi uma final de campeonato. E no final desse ano eu ganhei um troféu de atleta revelação daquele ano. E veja, eu lembro até hoje das minhas emoções a cada gol que eu fazia. Eu dava um grito assim, yes, 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 daquele yes de vitória, né? E eu, quando eu estou envolvido com alguma coisa, que eu falo assim, não, puxa, isso aqui vai dar certo, olha meu plano, essa estratégia está aqui, está montada, eu já olho em seguida e falo, yes, é isso, é o caminho, bora. Então, trazer memórias de coisas, de vitórias passadas, ajuda você aí instalando mais essa fé aí dentro de você. E é óbvio, orando, ajoelhando com Deus, conversando com Ele, essa fé vai se tornando inabalável dentro de você. Você não precisa ter medo que as coisas não aconteçam. Quando você está com Deus, você vai entender que acontecem as coisas que Ele quer. O que não acontece, o que Ele não quer. Então, você tem que agradecer também, porque não era bom para você. Simples assim, né? Vamos lá. E dica prática. Vamos ver se tem uma dica bacana aqui na parte produtiva para você. Olha só. Antes de enfrentar situações difíceis, visualize mentalmente um resultado positivo. Olha que interessante, Evelyn. Sabe o que isso aqui quer dizer? Que se eu tenho, por exemplo, você estabeleceu uma meta para o dia de hoje. Você chegou aqui no estúdio de manhã aqui e falou, bom, minha meta do dia de hoje, sei lá, é tal resultado. Fecha teu olho. Imagina você conquistando esse resultado. Imagina você vivenciando, fim do dia, você lá, poxa, conseguiu, deu certo, fechou. Você fica imaginando você tendo a vitória, tendo a realização. Muita gente acha que isso é um comportamento de autoajuda, não é um comportamento de autoajuda, porque veja, tudo que existe na vida, que você e eu podemos ficar conversando aqui, ó, existe isso, aquilo, o mundo, tudo isso existe no mundo, começou dentro da mente de alguém. Esse microfone foi criado dentro da mente de alguém, essa câmera que está filmando, você aí no seu celular, no seu smartphone, na sua TV, no seu computador, tudo isso que você está assistindo foi criado um dia através de alguém que pensou, vou inventar uma TV, vou inventar uma câmera. E isso é depois manifestado no campo físico, tanto é que existem aqui. Então, tudo aquilo que você manifestar aqui dentro, manifestar com intenção, sentindo que realmente vai dar, a probabilidade disso é alimentar a tua fé, alimentar dentro de você o teu entusiasmo, a tua garra, e você manter foco na vitória, não no pensamento negativo. Isso vai trazendo para você
resultados completamente diferentes. Já fiz isso várias vezes na minha vida e várias vezes deu certo. Quando que não deu certo? Quando eu fiz isso meio xoxo. Ai, vai dar certo. Ai, aquela coisa meio xoxinha, só para fechar a conta. Não dá certo. Tem que ser que, Deus, vai dar certo, estou imaginando, é isso mesmo. E você sentindo aquilo e no outro dia você sente de novo e você vai até a coisa acontecer. Então, uma dica poderosa que poucas pessoas valorizam. Feito? Tudo aquilo que você sente e pensa dentro de você tem como ser transformado no campo físico, ok? E para deixar aqui para você, perguntinha final, mas antes disso eu quero que você, se você não fez ainda, você se inscreva no canal, você aperte o sininho aí e deixe aqui nos comentários a resposta dessa pergunta que eu vou deixar aqui para você. Qual o gigante? Olha aí, Evelyn. Qual gigante você pode enfrentar confiando mais em Deus? Então, olha que pergunta interessante, muito ampla. Qual o gigante? Qual o problema que você está aí com medo, está com receio? Ou qual um desafio que vem pela frente? Qual um projeto, uma ideia que você está com medo, está guardando, não está querendo fazer? Qual é esse gigante que você pode criar uma estratégia e, confiando em Deus, você passar a resolver aí na tua vida? Eu quero declarar no dia de hoje que você vai ter um dia de clareza dentro de você. O que é um dia de clareza? É você entender exatamente o que bloqueia você para a pessoa que você quer ser. Você vai entender no dia de hoje o que está segurando, qual área da tua vida está segurando você, qual hora que você não está entregando para Deus, para Ele ir na frente resolvendo o problema para você. E você vai entender tudo isso hoje para que essa transformação, essa renovação da tua mente e da tua vida comece a acontecer hoje. Eu declaro isso em nome de Jesus na sua vida. Ok? Deus abençoe teu dia e a gente se vê amanhã em mais uma aula aqui de como renovar a sua mente. Até lá!